irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para dar a vocês mais uma dica, mais uma super dica de leitura, como todas as dicas que eu dou aqui. E essa dica é especial, como todas as dicas. Principalmente essa série aqui, como de comentários expositivos. Esse foi o último lançado sobre Atos. Você vê que é a mesma capa, o mesmo formato, só muda o nome do livro e o autor, que é David Garland. David Garland. Antes de falar do autor, um pouco sobre o autor, essa série está sendo lançada pela Vida Nova, todo o Novo Testamento, e nós temos aqui esse livro aqui, o livro de Atos, que é muito bom porque trabalha expositivamente. Para quem gosta de comentários expositivos ou sermões expositivos, é o material ideal. Nós temos em um único livro, né? 1º e 2 Samuel, Marcos, o Evangelho de Marcos, 1 aos Coríntios e Romanos. Tá? Eu tenho todos. Esse foi o último que saiu, o comentário expositivo de Atos. E como é um padrão que se segue, tá? Deixa eu mostrar aqui sobre David Garland. David Garland é PhD, se formou no Seminário Batista, é professor de escrituras cristãs pelo George Truett Theological Seminary, na Baylor University. É autor de diversos livros, entre eles comentários de 1 Coríntios e Marcos, publicados em outras séries. Tá? Então, mostrar outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês em cada capítulo. Cada volume apresenta as seguintes seções voltadas para a passagem estudada: a ideia central do texto, para entender o texto, os principais temas do texto, para ensinar o texto e para ilustrar o texto. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Toda essa série tem um padrão. Tá? Tem um padrão. Então, aqui está o sumário. Tá? Todo o capítulo, ele trabalha também com perícope. Quem prega sermões expositivos tem que conhecer o que é perícope. Se você não sabe o que é perícope, aqui no meu canal já fiz um vídeo falando, explicando o que é perícope, a diferença entre perícope e epígrafe, tá? Então ele trabalha com todo o capítulo, versículo por versículo, mas também as perícopes. Tá bom? Que é o sumário de todo o livro, todo o capítulo, né? De todos os capítulos de Atos. Que é a apresentação. Seja bem-vindo à série Comentário Expositivo. Todos os comentários dessa série tem isso. A apresentação, a introdução à série Comentário Expositivo, tá? E os agradecimentos, as notas. E eu gostaria de ler aqui algumas coisas que é importante você entender. Aqui o final. Deixa eu mostrar para vocês mais de perto. As seguintes seções são apresentadas em cada unidade. Primeiro, a ideia central. Em cada unidade, o comentário identifica o tema central ou ideia central, que motiva tanto a passagem quanto o comentário. A segunda parte, principais temas. Em conjunto com a ideia central, o comentário apresenta uma lista de ideias-chave da passagem. Terceiro, para entender o texto. Esta seção se concentra
na exegese do texto e inclui várias subseções, como texto em contexto. Aqui o autor explica de modo sucinto como a unidade em estudo se encaixa no desdobramento do texto ao seu redor, inclusive no tocante à estratégia retórica do livro e a contribuição da unidade para o propósito do livro. Outra, esboço e estrutura. No caso de alguns gêneros literários, como por exemplo cartas, por vezes é oferecido um breve esboço exegético para guiar os leitores enquanto este acompanha a estrutura e o desdobramento da passagem. Outro aqui, ó. Antecedentes históricos e culturais. Esta subseção trata de informações relativas aos antecedentes históricos e culturais, úteis no esclarecimento de um versículo ou de uma passagem. Outra aqui, ó. Considerações interpretativas. Esta subseção fornece informações necessárias à clara compreensão da passagem. A intenção do autor é ser extremamente seletivo e conciso e não exaustivo e extenso. Outra aqui, considerações teológicas. Nesta subseção, bastante sucinta, o comentário identifica algumas considerações de ordem teológica. Cuidadosamente selecionadas a respeito da passagem. Então, são subseções. E a quarta, tá? Os métodos que eles usam para ensinar, né? Tá aqui, para ensinar o texto. Nessa seção, o comentário oferece orientações voltadas para o ensino do texto. O autor apresenta os principais temas e aplicações da passagem e os associa cuidadosamente à ideia central e aos principais temas. E o último, das 5, para ilustrar o texto. Aqui o comentário sugere ilustrações úteis em áreas como literatura, entretenimento, história e biografia. O propósito é oferecer ideias gerais para ilustrar os principais temas da passagem e, desse modo, servir como catalisador para uma ilustração eficaz do texto. Então, aqui, como eu li para vocês aqui, ó, a ideia central para entender o texto, principais temas para ensinar o texto e para ilustrar o texto, ele traz aqui, explicando esses 5 pontos. E eu vou mostrar para vocês aqui. Pegar só o capítulo 1, que serve de base, que é os mapas, né, da primeira, segunda e terceira viagem de Paulo. Missionárias de Paulo e a viagem dele a Roma. Aqui a introdução do livro de Atos. Propósito, data, autoria, como todo comentário faz, né? Os principais temas, enfim. Aí começa a exposição. Capítulo 1, de 1 a 11, ressurreição e ascensão de Jesus, a continuação da história. Aí tem a ideia central. Qual é a ideia central do capítulo 1, de 1 a 11? É a ressurreição e a ascensão de Jesus. Essa é a ideia central do texto. Aí está aqui abaixo, ó, outro ponto. Para entender o texto. Aí tem texto em contexto. Ele explicando. Na obra que Lucas chama de seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, ele relata o que Jesus começou a fazer, a ensinar, então aí vai. Para você entender a passagem. Aí Atos, capítulo 1, de 1 a 5. Considerações interpretativas. Que ele vai falar sobre Teófilo, que há 3 posições acerca de Teófilo, né? E o autor vai seguir a posição que Teófilo, de fato, ele era uma pessoa, era um amigo de Lucas, e ele só aparece aqui, em Atos capítulo 1. Tá? Ele só aparece aqui. Então o autor,
ele segue essa linha. Teófilo era uma pessoa que tinha posses, pessoa muito rica, e que era amigo de Lucas. Tá? Os principais temas de Atos capítulo 1, de 1 a 11, que são 3. Primeiro, Jesus não deixa os discípulos à mercê de visões e boatos, mas lhes fornece provas de que a sua ressurreição é real, à medida que continua a lhes ensinar antes de ser levado para o âmbito divino. Segundo tema. A ressurreição e a ascensão de Jesus preparam o caminho para a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos, dando início a uma missão mundial. Terceiro, de si mesmos, os discípulos são impotentes e precisam esperar até que o Espírito Santo os revista de poder. São os principais temas. Tá? Aí começa a exposição, né? Dos versículos 6 a 7, onde tem a passagem, e ele explicando. O versículo 8, tá? Os versículos 9 e 11, e assim sucessivamente. Aqui ele explica até os confins da terra. O que isso significa? Para Lucas ali, em Atos, os confins da terra eram os termos além do Império Romano. Que além do Império Romano, de Jerusalém, de Judéia, Samaria, iria além. Esse é o entendimento de Lucas para os confins da terra. E ele explica aqui. Tá? Excelente. Aí tem as considerações teológicas da passagem. Tá? Aí tem para ensinar o texto, onde ele vai trabalhar 3 questões interessantes. Primeiro, os discípulos precisam esperar pelo poder do Espírito Santo antes de terem condições de atuar de modo eficaz. Segundo aqui, talvez muitos cristãos de hoje se esquivem do evangelismo por imaginar que não têm conhecimento suficiente. E terceiro, a ascensão de Jesus é fundamental como prova visível de sua vindicação por Deus. Aí tem aqui, para ilustrar o texto. Esperar exige paciência. Aí ele cita faz a citação de Henry Nouwen. Henry Nouwen. Pode ser importante ficar antes de partir. Aí faz a citação de um escritor, grande escritor, escritor, pastor e pregador, né? A.W. Tozer. Outro aqui, é necessário que primeiramente as testemunhas tenham dentro de si o Espírito Santo. A biografia de John Wesley, que ele cita aqui. Tudo isso para ilustrar o texto. Excelente. E aqui vai a outra perícope, que é Atos 1, 12, capítulo 1, do 12 ao 26, a substituição de Judas entre os 12. Aí tem a mesma coisa, a ideia central, para entender o texto, considerações interpretativas, e assim sucessivamente. Todo o capítulo e todas as perícopes, esse comentário, assim como os outros comentários dessa série, trabalha assim. É um comentário maravilhoso. Se você pensa em pregar expositivamente, o livro de Atos expositivamente, eu tenho esses materiais, tenho do Hernandes e tenho do Isber, né? Tenho bastante materiais aqui, inclusive eu sou prego expositivamente. E esses materiais me ajudam bastante, bastante. Então, é maravilhoso. E se você gostou desse comentário, ou desse vídeo aqui, desse review, deixe os seus comentários aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, o seu joinha, que é de suma importância para o canal. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção e pela sua disponibilidade. Deus vos abençoe. Até
os próximos vídeos.